está fazendo um programa diferente aqui para vocês. Normalmente toda segunda a gente está reunido no Falaban, mas devido aos feriados aí do Carnaval, a gente está preparando um programa para vocês um pouco diferente do que o normal. Hoje a gente vai fazer uma entrevista ping-pong com o nosso presidente, Júlio César Machado, para a gente conhecer um pouco da trajetória dele, para ele dar alguns recados também, fazer alguns esclarecimentos. E o bate-papo vai ser sobre o movimento sindical e sobre direitos da categoria, né, Júlio? Então você ping e eu pong, né? Boa noite a todos. Hoje a gente faz esse programa diferente, então, e a gente vai abordar alguns assuntos que a gente entende é importante para todos os que estão dentro do banco. São situações vividas, vivenciadas, até chegarmos no momento atual, o que a categoria bancária é hoje. Começando, antes de começar a entrevista, vamos dar um recadinho. Várias pessoas, bancários e não bancários também, já receberam, já foram sorteados, tá? Nossa caneca aqui do Falaban, do Sindipod, uma caneca personalizada. E para você concorrer, basta deixar o seu nome aqui nos comentários. Deixa o seu nome, um telefone para contato, que a gente, se você for sorteado, a gente vai ligar para você para marcar, para entregar a sua caneca, tá bom? Então vamos lá, Júlio. Bom. A primeira pergunta que eu preparei aqui é como foi a sua trajetória no banco e no sindicato? Como que começou o seu envolvimento com a vida bancária, né? Eu era um garoto esperançoso, tinha 15 anos de idade e meu pai, conversando com o gerente do Banco Bradesco, conseguiu uma vaga e eu fui para lá trabalhar. Então comecei com 15 anos de idade, percorri ali aqueles setores primeiros como escriturário e dentro de 2 anos, com 17 anos de idade, o gerente chamou meu pai e falou assim: Machado, seu filho já não tem mais onde trabalhar aqui, ele tem que ir para o caixa, com 17 anos de idade. Então meu pai assinou uma autorização, eu comecei a trabalhar como caixa, servi ao exército durante 1 ano, voltei para o banco, virei supervisor, virei tesoureiro da agência, depois tesoureiro regional. Foi um percurso bastante exitoso, porque eu sempre novo e coordenando pessoas mais velhas que eu. Algumas gozações eram feitas comigo, mas eu sempre tive um jeito mais sério de lidar e ser, então foi uma trajetória boa para mim. E em 1990 eu fui convidado para integrar o sindicato. Tive alguns desconfortos dentro do banco que me fizeram, chamou a atenção eu vir para o sindicato. Eu vim convidado pelo Ricardo, que hoje é o vice-presidente do sindicato. Me sentia incomodado no sindicato, porque eu não sabia direito como as coisas funcionavam, mas eu tinha que atuar, eu tinha que fazer o meu trabalho. E a grande surpresa foi que por onde eu passei, e aí era sempre acompanhado pelo Joãozinho, né, que todo mundo conheceu como Joãozinho, todas as agências bancárias do Bradesco que eu entrava na região aqui me conheciam só por telefone. Então o João falava: esse cara você conhece, a pessoa ficava olhando, nunca tinha aparecido na agência, esse aí é o Julião da tesouraria. Nossa, aí era café, lanche, os caras queriam que eu ficasse para almoçar e tudo, então foi um início gostoso aqui no sindicato. A chegada na presidência foi em virtude de uma oposição que nós tivemos, que era bastante danosa, desastrosa para a categoria. Nós tivemos uma eleição competindo com essa chapa de oposição, tivemos uma aceitação de 83% contra 17% da outra turma, e cá estamos nós, renovando, mexendo, trabalhando, colocamos a divisória entre os caixas e a fila de espera, nasceu aqui em Sorocaba, e o país todo copiou. Agora o banco tirou os caixas, né, de dentro do banco, mas foi uma iniciativa que teve começo, teve ideias, né, aqui em Sorocaba, esparramou no país todo. Legal. E o que vem na sua cabeça quando eu te pergunto um momento marcante da sua vida em relação ao movimento sindical? Eu era tesoureiro regional, né, do Bradesco, coordenava Carro Forte, mandava para tudo quanto era cidade aqui. Como eu falei, as pessoas me conheciam só por telefone.
E num período de greve, no mês de setembro, eu não vou lembrar agora o ano exato, 88, não lembro. Eu estava na Concha Acústica aqui em Sorocaba, que os mais velhos conhecem, hoje é uma praça simples, e no meio de todos os colegas, ouvindo aquelas palavras de ordem e tudo, e de repente o presidente do sindicato, naquela oportunidade, o Vitor Hugo, o Vitor Hugo deve estar aí pela cidade, um abraço para o Vitor, sempre tive muita consideração por ele. E o Vitor, presidente do sindicato, procurando o Julião do Bradesco. Né? Nossa, que importância será essa, estarem me procurando? Julião, é o seguinte, se você não entrar, soltar o carro forte do Bradesco, o Bradesco vai abrir a agência e aí a nossa greve vai estar prejudicada. Então, no momento, eu fiz greve trabalhando dentro do banco, né? É diferente para todo mundo, mas foi assim que aconteceu. Eu, no meio da paralisação, fui obrigado a entrar na agência para colaborar com a manifestação e liberar o carro forte para poder fazer visita em clientes. O carro forte não foi para bancos, foi buscar malote de clientes que tinha convênio com o Bradesco e tal. Estranho, diferente, mas foi uma participação grevista que eu fiz sem estar no sindicato. Legal. E se você pudesse escolher uma cláusula da convenção, qual seria uma cláusula para você dar destaque? Não penso duas vezes, é a PLR. Participação nos lucros e resultados. A redação da PLR, para quem não sabe, é do movimento sindical. A FENABAN, que é onde a gente senta para discutir os salários, nossos problemas, dizia que a fórmula da PLR era a fórmula do capeta. Deixando bem claro, né, era assim que eles se referiam, porque é uma fórmula que privilegia desde o menorzinho até o maior dentro do banco. Ah, é justa? Não, não é. Não é, porque hoje vamos falar da PLR do Bradesco. Está todo mundo querendo saber por que o Bradesco ainda não anunciou o pagamento, né? Ah, deve ser para antes do carnaval, como costumeiramente, mas tivemos o dissabor das lojas americanas, o Bradesco foi um alto investidor e isso impactou, vai impactar na PLR. O banco já fez um provisionamento do valor total investido na Americana e o movimento sindical já fez um pedido para o banco de desconsiderar esse prejuízo, porque nós aqui embaixo não temos culpa do que a diretoria fez com a diretoria da Americanas. Então, o movimento sindical já protocolou carta junto ao banco e nós aguardamos que para nossa felicidade, o Bradesco possa pagar essa PLR antes do carnaval. Se não pagar antes do carnaval, tem até o dia 3 de março, que é a última data para fazer o pagamento. Assim já anunciaram Itaú, Santander, os demais bancos. Então o Bradesco é o que está aí na eminência de pagar ainda antes do carnaval, da data do carnaval. Mas sem dúvida nenhuma, a PLR é o fundamental da categoria bancária e tem muitas categorias por aí que criticam a nossa conquista, mas, né, vamos falar o que é português, claro, o banqueiro é o maior patrão do país, a gente não pode comparar com as lojinhas de produto chinês, tal, é lucro, é muito dinheiro. Um desafio que você encontrou dentro do banco? Então, Ana, eu falava aqui que eu tive alguns dissabores dentro do banco, e quando fui convidado para integrar a diretoria do sindicato, aquilo me incomodava muito, que eram as demissões, né? Então, funcionário do Bradesco, a gente tinha lá uma fala que era, chamavam Operação Jacaré. Então, a Operação Jacaré lá dentro do banco era o seguinte, o funcionário do número 100 até o 200, eles vão ser cortados. Né? Diz que era uma régua que o banco passava, isso é lenda, mas era assim que acontecia. Então pegava lá, passava uma régua de X a Y, e aquelas pessoas que estavam trabalhando ali dentro, daquele grupo, eram desligados, demitidos. E muito chefe de família, muita gente que era arrimo de família. Para o banco, para a instituição, não tinha nenhum perdão, né? A gente entende que na época era o gerente que fazia uma escolha, mas a gente já chamava
de Operação Jacaré, porque era muito injusta para a gente. Eu era novo, molecão, eu tinha 15, 18 anos de idade, mas, como eu falei, eu comandava pessoas que tinham 30, 35, e esses eram demitidos, desligados à revelia. E muitos deles nunca mais voltaram a trabalhar em banco, né? Alguns foram bem-sucedidos em outras categorias e outros não. A gente não pode denegrir aqui, eu nem vou falar, mas teve gente que partiu para outras categorias muito inferior à categoria bancária e tiveram dificuldades na vida para poder sustentar, criar a família. Em quem você se inspira? Meu pai. Seu Machado foi sindicalista a vida toda, me desencorajou quando eu perguntei para ele, pai, estou me convidando, tal. Ele falou, não, filho, não entre, você vai se decepcionar, tem muita politicagem, tem um monte de coisas ali que você vai ter dificuldade, que você não vai aceitar. Só que o pai foi sindicalista a vida toda. Eu fui lá no sindicato, fiz a minha ficha, preenchi tudo bonitinho. Aí voltei para o trabalho, liguei para ele, falei, pai, pronto, eu entrei, e agora? Ele falou, eu sabia que você ia fazer isso. Conta para mim qual é o lado bom, porque o senhor só falou o lado ruim. Ele falou o relacionamento com as pessoas. Ana, eu vou encerrar aqui, porque senão eu sou capaz de chorar aqui. Relacionamento com pessoas. É tudo isso que me move aqui dentro. E qual direito você ainda acha que falta ser conquistado para a categoria? Se você pudesse dizer, não está faltando isso aqui, se eu pudesse incluir agora. Respeito pelo trabalhador. Não consigo pensar duas vezes. O trabalhador se esforça, bate meta, produz, faz, corre. No futebol a gente diz cruza e corre cabecear, né? E a gente sabe que toda essa dinâmica imposta pela classe patronal faz com que cada vez mais a categoria bancária seja pulverizada entre outras categorias, entre outras funções, enfim. E nós, bancários, nós temos que ter a certificação do Banco Central, CPA 10, 20, o CEA, né? E quando você passa para uma loja americana, como uma Marisa, como Casa Bahia, para fazer a abertura da sua conta e tal, esse pessoal não tem a certificação que nós temos, né? Nós temos que ter uma qualificação perante o Banco Central, e aí o banco pulveriza a nossa função entre outras categorias. Vamos lembrar a casa lotérica, né? Você vai lá pagar o seu produto, tal, o seu boleto. Hoje está tudo muito mais fácil, eletrônico, mas sem dúvida nenhuma a falta de respeito pelo trabalhador que produz todas essas riquezas. Eu acabei de falar do Bradesco, que fez o provisionamento da dívida da loja americana, que foi mais de 4 bi, só que o banco fechou o ano de 2022 com mais de 20 bi. Mais de 20 bi. Quer dizer, nós temos aí uma diferenciação entre outras categorias, né? E aí é regulada pelo Banco Central. A próxima pergunta, acho que você acabou já respondendo. Qual o problema mais evidente atualmente dentro das agências? Você considera que seria também essa falta de respeito pelo trabalhador? A falta de reconhecimento, né? Sim. Ana, eu vou além da falta de respeito, eu vou fazer um comentário que é bastante breve, mas todo mundo acho que vai entender. O teletrabalho que está mal regulado, e o home office, que você fica 1, 2 dias em casa, vai 1, 2 dias para dentro do banco, né? Nós estamos encontrando dificuldade em algumas agências bancárias que, primeiro, retiraram a porta giratória, retiraram o vigilante, porque não tem mais o caixa físico lá dentro, só que tem um autoatendimento ali fora, com dinheiro. O banco diz, não, mas não manipula dinheiro. Manipula, tem dinheiro ali. O Banco Santander trouxe uma pessoa aqui para Sorocaba para provar para o movimento sindical que uma agência sem porta automática, com detetor de metal e sem vigilante, funcionava normalmente, porque ninguém mexia com dinheiro. E enquanto a pessoa fazia o relato das vantagens daquela agência sem o vigilante e tal, a funcionária passou por trás dele, e eu acompanhando, ela foi lá, abriu
aquele compartimento que entra atrás da máquina e foi fazer qualquer coisa lá. Ele acabou de falar, eu falei, não dá certo. Por que não dá certo? Porque acabou de entrar uma funcionária lá, com a chave, abriu e entrou. Agora você vai saber se ela foi lá pegar o lixinho, se ela foi lá trocar a bobina da máquina, se ela foi abrir o compartimento das gavetas para poder reinicializar a máquina e tal. Então, pode falar o que você quiser. Para mim, não funciona. Não funciona. O teletrabalho é aquela coisa que ainda precisa ser regulamentada, porque, no meu entendimento, o teletrabalho é só um trampolim para tirar a pessoa de dentro do banco, transformar ela num PJ, que a gente chama também de pejotização, e aí essa pessoa vai trabalhar fora do banco, podendo vender produto de todos os bancos, ganhando um salário um pouquinho melhor do que ele ganha dentro de uma agência bancária. Porém, ele tem que pagar o INSS dele, ele tem que fazer o seu seguro-saúde, ele não tem o ticket, ele não tem um monte de vantagens que a hora que ele pensa que fez um negócio bom com a empresa, ele acaba descobrindo que ele perdeu, na verdade, ele não ganhou. E qual mudança, de todas as mudanças nas agências bancárias, qual você classifica como a mais positiva para a categoria? Para a categoria, eu vou recordar um tempo atrás que muitos dos jovens que estão trabalhando hoje não vivenciaram, que era o extrapolamento de jornada dentro do banco. O ponto eletrônico hoje, você bate o ponto no laptop na fábrica do cliente do banco. Antigamente, nós assinávamos um ponto manual. O que era o ponto manual? O Julião entrava 8, saía 12 para almoçar, voltava 13h30 e saía 18h15. Pergunto, quantas pessoas conseguiam cumprir essa jornada? Eu, com 15, 18, 22 anos de idade, não conseguia sair antes das 8 horas da noite do banco. E para você, fazer um pouquinho de justiça, quando demitido, você tinha que entrar na justiça e arrumar pessoas que testemunhassem que você mais vivia dentro do banco do que a sua própria vida particular. Hoje, com essa coisa do ponto eletrônico, você faz até pelo laptop, como eu falei, na empresa do cliente, você já não tem mais aquela amarração, aquela coisa de ficar preso dentro do banco, que naquela oportunidade trouxe muitas doenças ocupacionais. Então, foi uma atitude tomada que eliminou uma série de doenças físicas. Hoje nós estamos com doenças mentais, É muito diferente, depressão e outros problemas, todos causados pela empresa, pelo banco, por cobranças excessivas. E que conselho você daria para quem está iniciando agora a vida bancária? Sem dúvida nenhuma, é aprimorar no seu currículo, melhorar, procurar a certificação do Banco Central, porque isso está causando demissão. O Banco Itaú, nós tivemos uma reunião agora dia 12 de janeiro, na nossa federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, e na base da federação, que são 23 sindicatos no interior paulista e um pouquinho do Mato Grosso do Sul, eles fizeram um apontamento de 120 bancários que não tinham ainda certificação do Banco Central, CPA 10, CPA 20, o CEA. Então, o primeiro conselho que eu dou, vá procurar essa certificação. Algumas pessoas já fazem a certificação antes aqui no sindicato, Vamos fazer um merchan aqui. O sindicato promove cursos CPA 10, CPA 20, CEA, paternidade responsável, e a gente aconselha que os colegas venham fazer esse curso para poder participar da certificação do Banco Central, ser aprovado e poder, então, executar as funções que são necessárias dentro da agência bancária.
Inclusive, a gente tem uma turma de CPA 20, de curso preparatório, que começa dia 18 de março. Isso. Temos turma também para a CEA, que vai ser em maio. A gente vai deixar aqui no GC também o contato para falar com a Mari e ter mais informações do curso. Sim. E eu acho que um conselho importante também, Júlio, seria a pessoa que está chegando agora no banco, ela entender direito de onde vêm os direitos dela, entender a atuação do sindicato, porque eu acredito que vocês que estão dia a dia na agência tem muito isso ainda daquele bancário mais jovem, que está ali de uma maneira mais recente, achar que isso aqui o banco está me dando, o sindicato eu não uso porque é piscina, a minha academia é em outro lugar. Então acho que é importante também a pessoa conhecer a atuação do sindicato dentro das agências, né? Perfeito, Ana. Eu acho que dá para a gente fazer aqui um comentário no sentido de que tudo o que nós recebemos através do Olerite é conquista do movimento sindical. Tudo. Você novinho, mês de banco, ano de banco, está começando agora. Tudo que temos no Olerite é conquista do movimento sindical. Para ser bem sincero, a única verba que é originária da instituição financeira é o salário que o sindicato renova todo ano. Percentual X em cima do salário, tal. PLR, como eu já falei aqui, fórmula do capeta, mas foi fórmula feita pelo movimento sindical. Auxílio creche babá, você tem filho, você pode levar o seu filho para uma escolinha ou pode contratar uma babá. O ticket, o nosso ticket alimentação, refeição, somados os dois, dá mais do que o salário mínimo, que é a base dos comerciários. Né? Auxílio saúde, convênio dental, também foi conquista do movimento sindical. Mas o meu convênio não vale um figo podre, não é? Verdade. Aí não é problema do movimento sindical, é da parte saúde, da rede credenciada saúde, né? Então, a conquista que o sindicato coloca à disposição de todos os trabalhadores devem ser exaltadas e reconhecidas, porque tem gente que acha, não, o banco que é bonzinho, vai acreditando, né? Agora, tem um ponto que a gente precisa tocar, que a gente chama de atitude antissindical, tá? O sindicato vai até a agência, o sindicalista entra, são 10 funcionários, quem são? 1, 2, 3, Francisco, Maria, João, Benedita, e o Paulo, por que não é sindicalizado? Nós vamos conversar com o Paulo. Paulo está lá ocupado, tal, não deu certo. O sindicalista volta um outro dia, volta um outro dia, volta um outro dia. Nós temos colegas bancários que levam anos para entender o quão importante é ser vinculado ao sindicato. Mas, quando uma cabecinha iluminada dentro do banco resolve cancelar a sua vinculação ao sindicato, alguns tomam essa iniciativa antissindical, que é para não parecer, para não demonstrar que é ele que quer sair, ele vai em A, B, C, D e conversa com os demais, para que os demais também cancelem o sindicato. Você vai ficar livre da mensalidade de 40, 50, 60 reais. E como é que a gente sabe que isso é construído por alguém? Porque esse alguém pega um boneco, que a gente fala, e a pessoa copia aquilo ali e só muda nome, endereço, telefone, né? E aí, para configurar ainda mais essa atitude, pegam e colocam dentro do envelope e mandam pelo correio 5, 7, 10 cartas de uma única localidade. Quando você vai lá conversar a respeito, qual é o motivo, você nunca descobre, né? É alguém insatisfeito, alguém que tentou ser sindicalista, porque eu já deparei com isso, Ana. A pessoa se acha, né, no direito de ser sindicalista, está com medo de ser demitido porque não vai conseguir aposentar, só que aí ele não tem o perfil sindical. E nós não vamos colocar uma pessoa aqui dentro para você ficar carregando o resto da vida, né? Então, essa pessoa de bronca, de raiva,
ódio do Julião, sei lá, pega e convence os demais e bota dentro do envelope. Quando você vai perguntar, você nunca acha a pessoa, né? E isso acontece também dentro da empresa. Quando o gestor da empresa convence os colegas a não se vincular ao sindicato, porque senão ele não vai ser promovido. E isso não tem nada a ver. Acabei de falar, as conquistas do movimento sindical, elas são enormes, elas são gigantescas. A categoria bancária é uma das melhores convenções coletivas do mundo, não é do Brasil, né? E aí a pessoa se acha no direito de fazer o cancelamento para não aparecer mal na fita, convence mais 2, 3, 5 juntos, bota tudo dentro do envelope e manda. Isso se chama atitude antissindical. Você não gosta do Julião, você votou no presidente que não gosta do sindicato e tal, respeitamos, mas vem e fala, olha, eu não gosto disso, não concordo com aquilo, não gosto dessa cor, não concordo com o que foi falado ali na live, o Julião falou um negócio lá que eu não concordo, tudo bem, vamos respeitar. Mas fazer a chacrinha, né, arrebanhar outras pessoas para satisfazer o seu desejo, isso tem nome, atitude antissindical. E isso, se for levado para o RH do banco, já tivemos casos nesse sentido, de que descoberto qual foi a cabecinha iluminada, essa pessoa foi repreendida, e se não mudar o jeito, não precisa se vincular ao sindicato, mas não faça o trabalho contrário. Se não melhorar, se não seguir os ritos normais, pode ser até demitido. Então a pessoa, na intenção de tirar ali uma responsabilidade das costas, ela coloca duas, né, fazendo esse tipo de prática. Coloca um outro pessoal para fazer o mesmo que ele está fazendo, e os demais dizem, trouxeram aqui para mim, eu copiei e assinei. Teve uma carta que o Júlio pegou e idealizou o negócio, né? Então pegou a cópia e passou para a Ana, falou, Ana, faça aqui igual, tal. E a Ana começou, não, essa mulher é inteligente, barbaridade, mas é só um exemplo, tá? Passei a cópia para a Ana começou lá, eu, Júlio César Machado, e botou o nome meu na proposta dela, com o número de documento meu, copiou igualzinho, só mudou a assinatura, né? Então a gente também pode dizer que falta um pouquinho de inteligência para ver que as pessoas não têm a mínima noção do que estão fazendo. Exatamente. Atitude antissindical. Para a gente finalizar, ser bancário para você é? Ser persistente. Persistência. Tem que estar batalhando todo dia. E ser sindicalista? Nossa, resiliência. A gente não pode desanimar nunca. Você, durante um dia específico, você recebe 5, 7, 10 negativas, mas você ganha uma, você vai embora feliz para casa, porque você ganhou uma. Isso é muito importante para todo o movimento sindical. Mas o sindicato tem vagabundo, tem gente. Tem gente ruim em todas as profissões. Tem dentro do banco, tem no movimento sindical, tem na polícia, tem na medicina, tem na advocacia, né? Então a gente precisa saber e apostar nas pessoas que te trazem alguma coisa, que complementam a sua vida. Legal. Acho que deu para a gente bater um papo legal, trazer aí algumas curiosidades da vida do Júlio, né, em relação ao movimento sindical. E, mais uma vez, recadinho da caneca, deixa seu nome aqui no comentário, ou deixa lá no nosso Instagram, que lá vai estar a postagem do sorteio também. Esse é um programa que a gente preparou para você ver nessa segunda-feira à noite, ou durante a semana, né, nesses dias aí que o pessoal vai estar em casa descansando, aproveita para ter algumas informações. Alguém falou assim, Júlio, por que você fica sisudo? Eu não sei, gente, eu tento esticar aqui, mas não dá certo, é o jeito de falar, né? E agora ela falando, eu lembrei que estava meio tal, dei uma limpadinha aqui, tá? Mas é isso então, acompanhem, deixe seu nome aqui nos comentários, deixe um like. Tem gente que pode pensar, mas eu não quero uma caneca. Deixa o like, não precisa deixar o nome aqui no comentário, mas deixa o like pra gente saber que você acompanhou, se de repente você já ganhou a caneca, né, e a gente não costuma sortear na mesma lista, né, a mesma pessoa, deixa seu like aqui pra gente, deixe sugestões, se de repente você quer sugerir algum assunto pro Falaban ou pro Sindipod,
é só deixar aqui nos comentários que com certeza a gente vai dar uma atenção, né, Júlio? Tranquilo. Eu recebi elogios por parte de vigilantes a respeito do programa de segunda-feira passada, que falou sobre revisão da vida toda. E eu fiz alguns comentários com os colegas de dentro do banco, dizendo o seguinte: não serviu para você que tem 20, 30 anos de idade, mas você tem pai, tem mãe, tem tio, tem amigos, vizinhos, que podem ter se encaixado naquilo que foi comentado pelo Dr. Roberto, né? E vai servir, no mínimo, para sua família. Para você lá no futuro, talvez, você lembrar do programa, né? Você pode ter uma atitude diferente e poder se proteger. Mas é importante que você acompanhe o programa. Ah, não quero ganhar caneca. Beleza, deixa o like lá. Ó, gostei, não gostei. Para nós é importante também, não é, Ana? Sim. Você traz um assunto que, de repente, não agrega, não soma. Fala pra gente, ó, esse assunto, acho que vamos procurar um melhor. Ok? Com certeza. Obrigada a todos e a gente se vê na próxima semana.